Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Aí eu fui para a farmácia aos 13 anos, gostei. Aos 14 anos já fui registrado, eu tenho uma carteira de trabalho registrado como prático de farmácia. Mas o que eu quero falar é que o farmacêutico, ele tem a prerrogativa de desenvolver o serviço clínico farmacêutico com a graduação farmacêutica. Eu falo que é um serviço que eu venho desenvolvendo desde os 13 anos de idade. Eu estou com 51, cara. Eu já via que, gente, nós precisamos sentar com o paciente. O farmacêutico precisa sentar com o paciente. Esse serviço clínico é impossível e também não é ético ser feito no balcão da farmácia. Eu encontrei, esses tempos agora aí, um senhor que foi numa casa de pesca, ele comprou um tipo de um estojinho que coloca anzol. E ele chegava em casa, ele comprava o medicamento, pegava pela farmácia popular, chegava em casa, tirava todos os medicamentos do blister e colocava naquelas casinhas. Inclusive nem tinha nome, cara, ele ia pela cor. Tira da caixinha de clonazepam, mas o medicamento era um lodipino. Cara, olha o problema aí, só em olhar os medicamentos do paciente. As farmácias hoje, as grandes redes, sentiram que não dá mais para ficar brigando no preço, porque todas têm o mesmo preço. Olá, gente! Começando agora mais um podcast Farmacêuticar, um estudo de caso, onde a gente está recebendo aqui o farmacêutico Luiz Assunção, um desses farmacêuticos de vanguarda, um desses farmacêuticos que puxam à frente, que trazem as novidades, a inovação, muito conectado com tudo que há de mais novo nesse nosso mundo e, sobretudo, né, através de um trabalho bem feito, de qualidade, um farmacêutico desses que acredita super no papel do farmacêutico e que levanta essa bandeira. Então, Luiz, é um prazer para a gente poder te receber aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E para a gente iniciar, eu vou fazer aquela pergunta velha de guerra, né? Se apresente e conta para a gente como é que você chegou na farmácia, Luiz. Seja bem-vindo. Inácio, obrigado pela oportunidade. Como eu cheguei na farmácia? Aos 13 anos de idade, os meus primos estavam já trabalhando lá na cidade onde eu nasci, né? E eu falava assim, puxa vida, eu também quero trabalhar, porque eles já tinham um dinheirinho para o final de semana, comer lanche e tal, né? Eu também quero trabalhar. E aí meu pai falou, vou arrumar um serviço para você. E aí um dia à tarde ele chegou e falou assim, olha, arrumei um serviço para você numa farmácia. Falei, putz, numa farmácia, né? Enfim, aí eu fui para a farmácia aos 13 anos, comecei a trabalhar na farmácia e gostei. Aos 14 anos já fui registrado, eu tenho uma carteira de trabalho registrado como prático de farmácia aos 14 anos de idade, porque naquela época podia registrar com 14 anos de idade. Isso daí foi em 1986 e em 1987 eu então completei os 14 anos e então fui registrado como prático de farmácia e passei a ganhar um salário mínimo aos 14 anos de idade. Aí eu fui gostando do que eu via, do que eu estava vendo, né? E aí eu fui terminei o terceiro colegial, fui fazer a graduação de farmácia
em Marília, na Unimar, e mesmo assim continuei trabalhando nos finais de semana. Nos finais de semana eu voltava para casa e ia para a farmácia, né? Sempre na mesma farmácia? Na mesma farmácia. Na mesma farmácia, o mesmo dono. Inclusive, quando eu fui fazer o vestibular, o dono falou para mim, cara, vai fazer odontologia, bicho. Tu não vai trabalhar de domingo, de feriado, de final de semana. Eu falei, não, cara, não tem como fazer odontologia. Eu gostei desse negócio aqui de farmácia, Tá bom. né? Então, não tem como eu fazer odontologia, fazer outra coisa. Eu gostei disso daqui, cara, né? E aí, então, eu terminei a faculdade, abri uma farmácia em sociedade com esse proprietário da farmácia que eu trabalhava, né? Em Monte Azul Paulista. Aí construí uma farmácia que estava acabada. E em 2017, 2015, eu comecei a entender que a farmácia não estava indo bem, o segmento farmácia não estava indo bem. Aí nós tínhamos um consultor técnico da parte administrativa, financeira e tal. Ele falou assim, cara, por que tu não vai fazer um curso, né? Eu falei, eu vou fazer então, vou fazer mais um curso para tentar entender o que está acontecendo com farmácia, porque não está legal. Em 2017, 2015, 2017. Aí eu fui fazer uma pós-graduação de acompanhamento farmacoterapêutico Uhum. no Racine, em São Paulo, Uhum. que era o que tinha. Nós não tínhamos muita opção de cursos e tal, de faculdades aí. Aí eu fiz esse acompanhamento farmacoterapêutico, que é justamente as pessoas que fazem uso contínuo de medicamento, como a gente deve acompanhar esses pacientes, né? O que a gente deve analisar nesses pacientes. E aí eu terminei essa pós-graduação e eu ainda não tinha conseguido as minhas respostas, tá? E aí veio o Instagram, eu entrei nesse Instagram, aí eu conheci uma médica, doutora Denise de Carvalho, oferecendo uma pós-graduação para profissionais da área de saúde. Essa pós-graduação era de gastroenterologia funcional e nutrigenômica. E aí, online, e aí eu ingressei nessa pós-graduação. Aí veio a pandemia, e eu estudando e tudo acontecendo. Enfim, quando eu terminei essa pós-graduação, eu falei, agora eu tenho as respostas que eu fazia para mim, o que estava acontecendo, né? E aí, hoje todo mundo sabe, né? A farmácia, infelizmente, tomou rumos comerciais apenas. O serviço farmacêutico foi minimizado, né? Infelizmente, o farmacêutico se tornou um dispensador de medicamento, que nós precisamos rever isso. A gente precisa revisar isso, e isso vai depender do próprio farmacêutico, eu não tenho dúvida disso. Isso vai depender do farmacêutico, se ele esperar órgãos tomarem atitudes com relação a isso, não vai fluir ou vai demorar muito tempo, né? Porque toda a minha atividade farmacêutica hoje, as pessoas falam assim, peraí, mas isso é coisa de farmacêutico? É coisa de farmacêutico, né? Por quê? Porque as pessoas não conhecem o serviço farmacêutico. As pessoas não sabem o que o farmacêutico pode fazer. E o farmacêutico pode e deve fazer muito mais do que ele está fazendo. Respeito os colegas que não querem fazer. Ó, eu não quero, eu não gosto desse serviço. Ok, tá? Mas tem muitos que gostam, muitos que querem e precisa fazer. Por quê? Porque a nossa população está carente desse serviço. Nossa população está descoberta do acompanhamento farmacêutico, do acompanhamento farmacoterapêutico. A nossa população, todos que fazem uso contínuo de medicamentos. Eu encontro duas situações. Ou ele está com PRMs, ou seja, problemas relacionados ao uso dos seus medicamentos, e, inclusive, eu encontro questões de saúde não tratadas. Gente, vou falar uma coisa para vocês, né, que depois os farmacêuticos vão assistir aqui. Nós temos
um Brasil todo para desbravar, mostrando o quanto o farmacêutico pode fazer, além do que as pessoas entendem que é a habilidade ou que é o serviço do farmacêutico. Então, nós temos muita coisa para fazer. E hoje eu quero desenvolver isso junto, porque eu vejo que eu tive a oportunidade de ter como funcionário vários farmacêuticos, tá? E eu sei as dificuldades que eles têm, a falta de confiança que eles têm. Por isso que eu quero desenvolver mentorias junto desses farmacêuticos. Por quê? Porque só falta mentoria, eles não precisam fazer pós-graduação nenhuma. Eles não precisam. Eu fiz 2 pós-graduação e eu agora vou fazer um mestrado em 2025. Eu vou fazer um mestrado, né? Porque me falta infelizmente, eu preciso falar que tem um mestrado. Então, eu vou fazer um mestrado, mas o que eu quero falar é que o farmacêutico, ele tem a prerrogativa de desenvolver o serviço clínico farmacêutico com a graduação farmacêutica. O que falta para ele é um pouco de conhecimento, o que falta para ele é um pouco mais de habilidade, de confiança nele. E esse serviço, por exemplo, eu falo que é um serviço que eu venho desenvolvendo desde os 13 anos de idade. Eu estou com 51, cara. Então, Né, Luiz? Porque a gente, isso é do ser humano, claro, a reinvenção, né? A gente se reinventar e tal. Vocês então já vinha ali com alguma questão, uma dúvida, uma percepção de mudanças 2015 e dali para frente vem talvez essa é, caminho através da clínica, né? E, o que aconteceu foi assim, Inácio. Quando eu terminei a pós-graduação de acompanhamento farmacoterapêutico, dentro de todos os estudos que eu tive, né, o conhecimento que eu adquiri ali, mas ficou para mim o seguinte: o acompanhamento falava assim para mim, olha, a frase melhor do acompanhamento era o seguinte: o paciente que faz uso contínuo de medicamentos precisa ter adesão ao tratamento, sabe? Ficou essa frase assim, com uma camiseta assim, estampada essa frase aqui. E aí, não é tão simples assim. Por quê? Porque quando eu fui fazer a pós de acompanhamento de gasto, aí eu entendi as questões de saúde que levam às doenças crônicas e que é muito irracional eu apenas querer é, medicar uma hipertensão com o uso de antihipertensivo. É irracional eu querer tratar um paciente ou eu acompanhar um paciente usando antidepressivo para tratar da depressão. Então eu entendi isso, cara. Eu ganhei esse conhecimento e eu quero passar esse conhecimento. E você, como farmacêutico, pode e deve tratar a saúde do paciente, principalmente para que ele tenha melhor resultado no tratamento farmacológico. Entende? Então, para todas as doenças, nós temos principalmente algumas questões nutricionais a entender. Se esse paciente é hipertenso, será que ele tem vitamina D no corpo, no organismo? Será que ele tem magnésio no organismo? Será que ele está dormindo direito? Se eu não entender isso, cara, eu só vou remediar esse paciente. E o que acontece? Todos que estão apenas medicados, eu falo, que eles estão evoluindo para mais doenças. Por quê? Ué, o que o medicamento de pressão faz no paciente? Apenas diminui a pressão. Cara, se só diminui a pressão, eu posso estar evitando um agravamento, eu posso estar evitando um AVC,
Mas eu não estou tratando desse paciente para que ele entenda que é possível as doenças crônicas ser reversível. Nossos doentes crônicos não têm essa visão de que as doenças crônicas podem ser revertidas. Eu acredito nisso, cara. Por quê? Porque eu acompanhei e eu acompanho. Quando ele faz o que a gente propõe, quando ele colabora, ele percebe a diferença, ele diminui dose nos medicamentos, ele evita reações adversas, efeitos colaterais dos medicamentos. E se eu, farmacêutico, não entender o que é um bom estado funcional, cara, é é Bem, tudo. Estado funcional do paciente é tudo, cara. Luiz, conta um pouquinho pra gente como que foi do momento que você estava ali se deparando com o acompanhamento farmacoterapêutico, trazendo a clínica, né? Como é que você imaginou no sentido de aplicação? Por onde eu vou começar? Com o que eu vou começar? Como que eu vou divulgar? Como é que foram as suas primeiras, não sei se você já chamava ali de consultório, de consultas, né? Quais foram os seus primeiros passos na clínica? Ó, eu comecei a postar na clínica quando eu abri justamente uma clínica em Monte Azul, né? Eu abri a clínica em Monte Azul, uma clínica que atendia a tratamentos de obesidade, emagrecimento, né? Aí, inclusive, eu montei uma sala para colher exames laboratoriais, né? Hoje a gente pode fazer o farmacêutico, até porque tem a formação farmacêutico bioquímico, né? Na época era assim. Então, eu podia abrir essa sala apenas para fazer a coleta, né? De exames laboratoriais. E ali eu comecei a desenvolver esse trabalho, né? Então, eu já via que, gente, nós precisamos sentar com o paciente. O farmacêutico precisa sentar com o paciente. Esse serviço clínico é impossível e também não é ético ser feito no balcão da farmácia. Não é ético você fazer isso no balcão. É ético você convidar o paciente para que ele sente aqui numa cadeira do seu lado, e aí ali você tem condições de analisar. Você precisa olhar. Inclusive, eu montei uma aula que eu vou dar agora esse final de semana em Ribeirão, numa feira, aqui em Ribeirão Preto, vai ter uma feira de saúde lá, e eu tive uma oportunidade de fazer uma apresentação sobre o trabalho de acompanhamento farmacoterapêutico, né? Então, a gente senta com o paciente e eu falo para ele trazer os medicamentos, ele precisa trazer, é necessário trazer os medicamentos. Aí eu falo para ele, coloca aqui os remédios agora. Aí, cara, você encontra de tudo, entende? Eu encontrei, esses tempos agora aí, um senhor que foi numa casa de pesca, ele comprou um tipo de um estojinho que coloca anzol, sabe? Tem várias casinhas onde coloca anzol. E ele chegava em casa, ele comprava o medicamento, pegava pela farmácia popular, chegava em casa, tirava todos os medicamentos do blister e colocava naquelas casinhas. Inclusive nem tinha nome, cara, ele ia pela cor do comprimido. Cara, pronto, tá aí, ó, já tá aí um diferencial, cara, do farmacêutico. Meu, só de você olhar para isso, eu acredito que eles tenham essa informação. Não pode acontecer isso. Nunca. Nunca ele pode tirar o medicamento de dentro da embalagem. Inclusive, eu não aconselho esse tipo de atitude para 7 dias. Eu não aconselho isso, tá? Porque nós podemos ter uma alteração no medicamento em 7 dias. Pô, aqui está batendo 42 graus a temperatura durante o dia. Dependendo do local onde esse paciente deixa esse medicamento, ele pode sofrer influência de umidade e tá, né? Então, putz, só de olhar para aquilo ali, eu falei, meu Deus, não dá para fazer isso aqui, né? Outra coisa que eu já peguei, o paciente traz a caixa dos medicamentos todos, aí tem a caixinha do medicamento com blister que ele pega no SUS de outro medicamento que parece, é igualzinho o comprimido.
Então, o paciente já estava fazendo confusão, porque ele tira da caixinha de clonazepam, mas o medicamento era amlodipino. Uhum. Cara, olha o problema aí, só em olhar os medicamentos do paciente. Olha o que você já pode resolver só com isso. Aí depois vem a questão de conciliação dos medicamentos, né? E o que é essa conciliação? Deixa eu ver se existe algum medicamento que choca um com o outro, né? Putz, os idosos, principalmente, cara, você pega muitos problemas de conciliação. Por quê? Porque hoje as pessoas buscam por especialidades médicas espontaneamente. Então, ele está com dor de estômago, ele busca o gastro. Ele está com dor de joelho, ele procura o ortopedista. Ele está com dor de cabeça, já procura o neurologista, enfim. E nenhum deles tem tempo para fazer a conciliação dos medicamentos, entender os medicamentos que ele está tomando. Inclusive, muitas vezes, ele também não lembra de levar os medicamentos todos. E lá na hora, ele também esquece de falar. E o que eu peguei esses dias, e eu acho que foi até, inclusive, por falta de conhecimento. Se talvez ele comentou que estava usando, né, o paciente. Ele estava tomando um medicamento chamado Iniloc. Uhum. Iniloc é pantoprazol. Só que tem um nome diferente, Iniloc. Tá. Aí, na fórmula que ele estava tomando, do reumatologista lá, não sei de quem era, na fórmula, tinha lá, e embaixo, famotidina. Cara, pantoprazol e famotidina é desnecessário para o paciente, tá? Não tem necessidade de usar os dois juntos. Só que, se ele falou para o médico, ele falou, de repente, em Iniloc, o médico nem se tocou que é pantoprazol. Olha isso, cara. Olha isso, né? E isso eu fico assim, falo, meu Deus, né? Eu falo, que pena, mas eu fico muito orgulhoso de mim, cara. Olha isso, eu estou identificando questões básicas e simples, né? E a gente começa assim, né? E aí depois a gente vai para as complexidades, né? Vai para a interação medicamentosa. Qual é a relevância da interação medicamentosa? Porque não é proibido fazer interação de medicamento, tá? Não é proibido. O proibido, ou seja, o não indicado é o grau de relevância daquela interação. E aí nós temos a interação principal, que é uma interação que o benefício é superado pelo risco do uso. Nós temos uma interação média e depois nós temos uma interação mais suave, aí, mais light. 3 interações, né? Uma forte, uma média e uma mais tranquila. Então, a gente precisa entender um pouco melhor aí sobre essa interação nesse paciente, para que a gente, então, possa fazer uma declaração de serviço e falar para esse paciente, ó, procure o seu médico para que ele faça uma revisão dessa interação, se ele realmente, né, quando não é muito grave. Quando for muito grave, o farmacêutico pode tomar a decisão ali e pedir para que ele seja encaminhado para o médico, né? Então, olha isso, cara. Isso é maravilhoso, pô. Coisa envolvida, né? E, Luiz, eu e você, a gente pegou uma época, um período de tempo em que não era permitido, por exemplo, a gente ter o registro do paciente e o seu histórico, ou seja, o prontuário. A gente não podia, era proibido ter um prontuário. Como é que você enxerga hoje o prontuário e a diferença que faz para um paciente saber como é que ele estava no ano passado, ou 2 anos atrás, e até mesmo ele que teve algum quadro, foi consultado, atendido, acompanhado por você, resolveu, passou, mas sei lá, daqui 2, 3, 5, 10 anos ele tem alguma coisa e volta. Doutor Luiz, pega o meu histórico aí, vamos ver o que a gente já fez. Como é que você enxerga? Fundamental. Fundamental. É impossível clínica farmacêutica sem o prontuário. É impossível. Não tem como. Você entendeu? Não tem como. Até porque, igual eu falei, você precisa entender um pouquinho de exames laboratoriais,
Porque sem os exames laboratoriais você não consegue fazer monitoramento. Você não consegue. Então você precisa dos exames laboratoriais. No entanto, é por isso que existem os exames laboratoriais remotos, os exames rápidos nas farmácias. Não é para esses exames competir com os laboratórios de análise clínica. Não é para isso, cara. Eu já atendi paciente na minha farmácia que está tomando há 10 anos Curan de 50 miligramas na mesma dose. Como assim? Como assim? Eu preciso dosar o TSH, pelo menos o TSH desse paciente, para eu dizer para ele, senhor, precisa aumentar a dose ou precisa diminuir a dose. Entende? O exame de colesterol, como o paciente está tomando simvastatina, rosuvastatina, sofrendo um impacto danado desse medicamento na saúde dele, sem que a gente entenda um exame para dar um parâmetro para ele de efetividade terapêutica. Então, nós precisamos do exame laboratorial, nós precisamos anotar tudo isso daí para que a gente possa acompanhar esse paciente. É impossível sem anotação. É impossível, tá? Então, isso foi assim, gente, eu como namorava isso, eu via isso acontecendo nos Estados Unidos, eu via isso acontecendo na Europa, né? E eu falava, gente, quando é que isso vai chegar, cara? Quando é que isso vai chegar pra gente? Eu acho que eu vou morrer e não vou ver isso. E aí, de 2023 para cá, eu falo que hoje nós temos a melhor clínica farmacêutica do mundo. O Brasil tem a melhor clínica farmacêutica do mundo, mas nós não temos profissionais prontos para atender isso, cara. A semana passada, fui convidado para ser o colunista, né, um dos colunistas do Portal do Envelhecimento. Portal do Envelhecimento é um de São Paulo, né? E a Beltrina, que é a coordenadora lá, né, desse portal, ela falou, Luiz, a gente estava procurando um profissional igual você, farmacêutico, que a gente não tem aqui, e ela é uma gerontóloga, muito, já tem estudado muito esse mercado, né, que o Brasil caminha para uma população idosa absurda, cara. Entendeu? 40% da população é idoso, cara, que está aí, né? E aí a gente tem que pensar como que a gente vai chegar, né? A gente não pode chegar simplesmente medicado. Todos que eu atendo polimedicado, quando eu pergunto para ele como você está, fala, toma. Você entendeu? Por quê? Porque ele não está bem. Então nós precisamos tratar a saúde deles, né? Enfim. Então, eu comecei a escrever, né? Eu já tenho algumas matérias que eu passo para o jornal aqui local, da Vida Bebedouro, né? Falando sobre várias coisas. Um que ela já postou ali, sobre fragmentação dos cuidados do idoso, que é justamente esse idoso polimedicado por várias especialidades, sem a devida... uma equipe multidisciplinar, né? E os cuidados, principalmente relacionados a todos esses medicamentos. Então, assim, voltando lá na história do prontuário, é indispensável. E isso, né? O registro. E aí você pode, por exemplo, fazer isso por escrito, você pode usar aí as plataformas, existem aí várias, né, que existem no mercado, que oferecem um espaço para você fazer as anotações, e é fundamental, tá? Não tem como não fazer anotações. Formidável. E Luiz, aproveitando um pouco dessa sua vivência de eu fiz a conta certa, 3 décadas, indo para 4 décadas, né? Você começou com 13 anos também. Sim. Está caminhando para 4, você viu vários momentos da farmácia. Sim. 80 era de um jeito, 90 ficou um pouquinho diferente. A gente tem o genérico ali, finalzinho de 90, né? A gente tem o genérico, tem criação da Anvisa. Você pegou a entrada do plano real com dólar 1 para 1 e você já estava dentro da farmácia. Você fez a faculdade de bioquímica e depois você viu a geração que traz já a indústria junto com a análise. Então, certamente você empregou ou emprega algum farmacêutico que já vem dessa nova grade
Você viveu 2009, teve a RDC 44, que mudou significativamente, e viveu 2013 com a 585, 586, que entra a prescrição, entra o consultório. E tomou de história hoje. Em 2022, a gente ainda tem a chegada do farmacêutico autônomo, e você criando a clínica, já na vanguarda, fazendo clínica, enquanto quase ninguém falava de clínica, né? Então, farmacêutica e tal. Então, pegando um pouquinho dessa sua vivência e visão, como é que você, olhando para trás, vê esses movimentos de alguma forma, né, nos dando inputs aí, entradas para o futuro? Como é que você enxerga os nossos próximos anos em termos de farmácia, farmacêutico, a clínica, os serviços, o cliente cada vez, às vezes, mais com um telefone na mão, e, enfim, como é que você está enxergando tudo isso? Inácio, cara, eu falei hoje com um fiscal do conselho, que veio aqui na farmácia hoje, nas visitas aí, né, periódicas. Eu falei, inclusive, com ele hoje. É assim, ó, eu não sei ainda, eu não consigo imaginar direito como vai ser esse futuro próximo para os farmacêuticos, tá? Eu consigo imaginar uma situação tipo o seguinte: nós vamos ter muito farmacêutico com consultórios independentes, nós vamos ter muito isso. Nós vamos ter farmacêuticos trabalhando, e já temos bastante, eu já conheço bastante, trabalhando junto com equipe multidisciplinar em consultórios médicos, tá? Então, nós vamos ter muito farmacêutico online, trabalhando online, dentro da casa dele, fazendo atendimentos online, orientando essa população supermedicada, certo? Dentro das farmácias, eu ainda estou tentando entender o que vai acontecer, tá? Porque ontem eu repostei a Proval Pharma, tem uma página aí no Instagram, chama Proval Pharma, inclusive a doutora, que é farmacêutica, ela me parece que ela é Glicilene, ela é do Conselho Federal de Farmácias, e ela estava colocando as fachadas de farmácia que nós já temos aqui no Brasil. Então, a fachada com o produto da CIMED lá, o Carmed, toda descaracterizada de uma farmácia, outra tinha negócio do panetone, tinha coisa de panetone na fachada. Então, assim, eu vejo que hoje, farmácia no Brasil é ponto comercial de medicamento. É simples assim. É um ponto comercial de medicamento. Então, se nós vamos ver o farmacêutico melhorando essa situação, eu acho assim, vai depender da manifestação que os farmacêuticos vão ter a partir de agora, né? Porque você percebe que os movimentos partem não do farmacêutico, mas sim do capitalista pro farmacêutico. Todos os movimentos que tiveram partiram do capitalista pro farmacêutico e não do farmacêutico pro capitalista. Assim, as farmácias hoje, as grandes redes, sentiram que não dá mais para ficar brigando no preço, porque todas têm o mesmo preço de venda. Então, o que eles fizeram? Porque começamos a fazer um movimento da farmácia clínica, do consultório, começamos a falar dos medicamentos, começamos a falar dos problemas relacionados com os medicamentos, né? Então, eles começaram a fazer um movimento dizendo assim: aqui tem consultório farmacêutico, aqui a gente está avaliando sua saúde, aqui nós vamos dar treinamento, curso, pós-graduação para os nossos funcionários farmacêuticos. Mas espera aí, isso está partindo do interesse deles, e o interesse deles pode ser que não seja o interesse do farmacêutico que quer exercer a sua profissão com liberdade, tá certo? Porque eu aqui dentro da minha farmácia, eu consigo falar para o paciente: olha, omeprazol não é legal, de modo contínuo, como o senhor está tomando. E isso está lá, é só você buscar
toda essa informação está. O omeprazol, pantoprazol, não foi feito para uso contínuo, foi feito para cicatrizar a úlcera, tá? Esse negócio de usar para carçar o estômago, cara, isso impactou a saúde do paciente de modo absurdo. Eu estou dizendo isso porque, para falar isso, nós precisamos conhecer fisiologia. E aí eu ganhei essa informação na minha pós de gastro, tá? Então, eu preciso falar para ele, não pode isso, tomar isso aqui simplesmente para achar que vai melhorar o seu estômago. Jamais. Jamais. Aí o que acontece? Mas, Luiz, você vai falar para ele que remédio não é legal para ele, não sei o quê? Cara, eu tenho uma centena de outros produtos nutracêuticos para oferecer para ele para substituir essa prescrição. Entende? Eu tenho cúrcuma, eu tenho glutamina. Eu preciso falar para ele sobre alimentação, né? Então, cara, eu tenho espinheira santa e eu tenho manipulação dentro da minha farmácia. Então, eu tenho um universo para oferecer para ele e para melhorar a saúde dele. Então, é isso que eu estou vendo. Assim, o farmacêutico, ele precisa entender melhor essa questão sobre os medicamentos que o paciente usa, ter a liberdade de poder falar uma coisa ou outra. Ele não pode ter medo de que ele vai perder o serviço dele, porque o paciente deixou de levar um omeprazol, né? Porque se ele é funcionário da farmácia, eu fico imaginando aqui, né? Essa situação. Olha que situação, cara. Mas eu acho que o farmacêutico precisa se poderar aí, né? Como é? Que criar e falar, não, peraí, tá? A farmácia não vai perder. E a minha farmácia não perde. Quando eu falo para ele omeprazol, cara, até porque na maioria das vezes ele até ganha esse omeprazol na rede pública, tá? Ele ganha, eu nem vendo esse omeprazol para ele, né? Agora, eu preciso falar para ele, por exemplo, uma cúrcuma ele precisa tomar. Então, vários nutracêuticos eu tenho para indicar e eu preciso ajudar esse paciente a resolver a queixa dele. Não é simplesmente falando, isso não presta, isso não serve, isso não pode. Não é assim, Mas eu preciso ajudar esse paciente a cuidar da saúde, resolver os problemas dele, tá? Com medicamentos que impactam ou quase não impactam a saúde do paciente. Então, eu não sei para ser sincero, como que a gente vai ver as farmácias para os próximos anos. Vai ter muita coisa que vai aparecer. Isso, e com muita tecnologia chegando, com inteligência artificial, com algumas ferramentas. A gente está numa semana aqui de gravação, que eu não sei, né, Luiz, quando é que a pessoa vai assistir. Nós estamos em 2024. Já estou mandando aqui 2004. Outubro de 2024. Às vezes a pessoa vai ver isso em 2030, vai saber, né? Mas a gente está numa semana de lançamento da Tesla trazendo os humanoides, né? A gente tem a inteligência artificial já simulando ali como se fosse uma inteligência farmacêutica. Então, o controle de tudo isso, o Luiz usou uma palavra aqui, trouxe, né, deu luz para uma palavra chamada ética. Como que essa ética farmacêutica vai absorver também tudo isso, né, Luiz? Então, a gente tem ainda algumas variáveis. E, meu caro, como as coisas boas costumam passar rápido, a gente está caminhando para o final. Vou te fazer uma pergunta capciosa, Luiz. Eu já vi que você, quando foi fazer vestibular, você foi direto. O dono da farmácia até tentou te levar para odontologia. Mas você falou, mas eu gosto disso e tal. É provável que num dado momento, você fez em Marília, né? Você estudou em Marília. Sim. Num dado momento em Marília, você estivesse lá num anfiteatro, num auditório, alguma coisa assim, na sua colação de grau, sua formação. Talvez algumas pessoas que você ama estivessem ali ou fisicamente, ou, né, pensando em você, mandando aquela energia positiva e tal. É uma conclusão importante na vida de uma pessoa. E, de alguma forma, se você pudesse olhar para aquele Luiz ainda jovem, cheio, imagino eu, né, cheio de sonhos, de tanta coisa que a vida poderia trazer e tal, se você pudesse mandar uma mensagem para ele, chegar bem perto da orelha dele e falar, Luiz, o que você diria para você lá atrás?
Eu talvez não teria muita coisa para falar para ele lá atrás, sabe por quê? Porque ele já tinha uma consciência de que existia. Porque quando eu fui fazer a faculdade de farmácia, não tinha ainda farmacêutico para. Aqui no interior do estado de São Paulo, ainda não tinha farmacêutico para todas as farmácias que existia. Entende? Então, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu falei, cara, o farmacêutico que assinava na farmácia que eu trabalhava, ele assinava para três, né? Então, e eu já fui fazer a faculdade, a graduação de farmácia, entendendo que existia um mundo me esperando. Todos os municípios do Brasil, todas as cidades do Brasil, esperando um farmacêutico para ajudar essa população com conhecimento técnico, tá certo? E aí o que aconteceu, meu amigo Inácio? A situação piorou, cara. A situação piorou, entende? Hoje eu falo para esse farmacêutico do presente, cara, tu tá no caminho mais certo que existe. Tu fez o melhor possível e por isso que eu falei aqui para você que eu vou fazer agora para o ano que vem um mestrado, tá certo? Porque eu preciso ensinar pessoas farmacêuticas que querem a, de fato, exercer a atividade farmacêutica que a população está esperando por ele, né? Então, esse farmacêutico que se formou lá em 1997, que terminou as graduações, ele estava certo. Eu não tenho o que falar para ele de que ele estava no caminho certo. No entanto, ele entendeu que estava e trabalhou por 15 anos. Depois já começou a entender que o negócio estava mudando de uma forma que ele precisava se atualizar ainda mais. E ele foi se atualizar ainda mais, ele não parou em nenhum momento. Antes de 2015, eu fui fazer homeopatia. Só que eu não gostei da homeopatia. Eu terminei, mas assim, nos últimos negócios de prova lá, eu via que não era aquilo. Eu não gostava daquilo, tá? Então, não me identifiquei com homeopatia. Então, em nenhum momento eu parei de estudar desde que eu terminei a faculdade, tá certo? Então, eu estava com a minha visão correta lá atrás, eu só teria que falar para ele, parabéns, cara, parabéns. Eu iria falar isso para ele, parabéns, cara, né? E hoje, eu vou te falar, eu estou animado por conta da legislação, por conta da lei de 2023, né? Da clínica farmacêutica, do consultório farmacêutico dentro da farmácia. Por isso que eu estou com esse ânimo. Porque se não tivéssemos essa oportunidade, aí então eu ia falar para você, Inácio, que eu iria mudar de segmento, certo? Mas doente, né? Mas com isso, cara, eu estou aqui, olha, assim, com aquele sangue na veia daquele cara que fez a faculdade lá, que terminou em 1997, para falar assim, cara, eu tenho muita coisa para estudar, inclusive, né? Porque eu amo o que eu faço. Eu gosto demais do que eu faço, cara. É demais. E o quanto eu preciso ajudar aqueles que querem. É isso. Gente, recebemos aqui farmacêutico Luiz Assunção. Luiz, cara, a gente, né, já se fala já tem um tempo e não teve nenhuma ocasião em que a gente conversasse ou trocasse mensagens que não ficasse nítido, claro, translúcido, o quanto você é apaixonado por isso, o quanto que você é dedicado em fazer, né, isso dar certo. Então, eu tenho para mim que, para todos nós da comunidade farmacêutica, quem está assistindo a gente no podcast ou dentro da academia do farmacêutico, enfim, eu tenho para mim que isso também está nítido e eu quero te agradecer por compartilhar aqui sua visão, sua história, sua trajetória, as coisas que você viveu, aprendeu e, cara, é impossível, eu tenho para mim, alguém passar esses minutos aqui com a gente, não sei se foram 30 ou 40 minutos, ou sei lá quantos minutos, possível a pessoa passar por aqui, não sair daqui, cara, é verdade, eu tenho que pegar minha bandeira, eu tenho que fazer acontecer. Então, muita gratidão, parabéns por quem você é, pelo farmacêutico que é, por defender, sobretudo, a bandeira da farmácia do medicamento, e eu espero que muito em breve a gente possa regravar isso, olhando para hoje, né, quem sabe daqui a 5 anos, aquela leiturazinha, né,
Lembra lá em 24 como é que a gente estava e tal. Então, já deixa aqui, né, esse pontapé para a gente marcar isso, tá bom? Então, meu amigo, muito obrigado de coração e pode fazer suas considerações, deixar sua mensagem final. Gente, farmacêutico, a mesma perspectiva que eu tinha em 1997, hoje eu tenho ainda mais, né? Nós temos todas as farmácias do Brasil para fazer uma atuação diferente, para mostrar o valor do farmacêutico. Nós precisamos mostrar o valor do farmacêutico, né? E para aqueles que querem, né, claro, como disse aqui antes, para aqueles que querem, nós temos muito a apresentar e muito a fazer de bom, de qualidade de vida, né, para as pessoas, para os medicados e para os não medicados também. Porque nós somos conhecidos, nós somos profissionais da saúde. Então, nós podemos tratar a saúde das pessoas, que é o que faz com que elas adoeçam. Quando elas perdem saúde, elas adoecem. Tratar a saúde, prevenção, gente. Então, muito obrigado, Inácio, pela oportunidade. Eu estou à disposição, cara. Valeu demais, meu caro. Muito obrigado. E então, roda a vinheta.